Deus já falou, né, através da palavra do pastor presidente, né, em Gênesis capítulo 12, de Deus também. Deus falou também através do testemunho da evangelista nessa noite, testemunho bem forte e poderoso. E Deus falou também nesse louvor, né? E eu creio que Deus ainda vai continuar falando. Quem crê nessa noite? Eu creio, para a honra e glória de Jesus. Abra tua Bíblia em livro de 1 Coríntios, aleluia. Quando o pastor me chamou para poder estar ministrando aqui no domingo, né, na sexta-feira, eu fui buscar em Deus, e Deus me deu a palavra para a igreja, para todos. Serve tanto para quem está pregando, tanto para quem está ouvindo nessa noite, né? A palavra de Deus, ela é espada de dois gumes, ela corta para cá, ela corta para lá, ela vai até, né, a divisão do coração e fala comigo, fala contigo, amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 13, amém? Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Amém? Posso ler? Rogo vós, porém, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que desgarem a todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido ou pensamento, ou o mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmão meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, eu sou de Cristo. Versículo 3: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foi vós batizado em nome de Paulo? Amém? Pode assentar, irmãos preciosos, assenta, glorificando e exaltando aquele que vive e reina para o sempre. Quero pedir ao irmão Zacarias poder me ajudar nesta entrada dele. Amém? E hoje, como culto de família, a qual hoje nós nos encontramos, existe hoje muita família reunida na presença do Senhor, e Deus me deu esta mensagem ao meu coração, e eu fui buscar essa mensagem, né? O pedreiro chegou lá em casa: não vai dar para trabalhar não, tem que meditar, tem que orar, tem que buscar a parte de Deus, porque o negócio é sério. E eu não perdi a oportunidade, eu fui buscar algo da parte do Senhor, a qual Deus tinha colocado no meu coração esta palavra. Se nós olharmos no contexto, Paulo está neste momento advertindo os irmãos da igreja de Coríntios. Os irmãos daquele momento, amados irmãos, foi evangelizado por Paulo naquele momento. Você vai entender, compreender que naquele momento, quando Paulo chega àquela cidade, ele começa a falar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, daquele povo. Você vai olhar na história daquele povo da cidade de Corinto. É um povo idólatra, é um povo que vivia na prática da prostituição, é um povo que não conhecia Deus em pé. E Deus escolhe Paulo naquele momento para poder trazer a palavra da salvação, da libertação para aquele povo. E o que eu acho mais interessante da parte do nosso Deus, que Deus não faz recepção de pessoa. Deus não quer saber se você é preto, se você é branco, se teu cabelo é bom, se teu cabelo é ruim. Deus quer saber a tua intimidade, a tua fidelidade para com Ele. Porque quando Deus chama, Ele não olha para os nossos pecados. Quando Deus chama, Ele não olha para as nossas transgressões. Quando Deus nos chama, Ele olha para o coração do homem e começa a falar, a se revelar, a se mostrar que Ele é Deus sobre a face da terra. E olhando o contexto, abaixo, irmão, eu fiquei maravilhado, contemplando a misericórdia do nosso Deus. E pedi para o Senhor: Senhor, fala no meu coração nesta noite, confirma a tua palavra. E Deus confirmou na boca do pastor, né, José Antônio, quando Deus escolhe Abraão, em Gênesis capítulo 12, foi todas as famílias que foi abençoado. O pastor falou que a bênção não era somente para Abraão, mas se abrangia toda a nação, toda a humanidade, toda a terra foi recompensada com a bênção de Abraão na vida dele naquele momento. Então, nesta noite, eu tenho a palavra ao teu coração. Você, como família de Cristo, você que foi escolhido, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, tem o privilégio de ser família de Cristo nesta noite.
Muitos se encontram em dificuldade para poder buscar e obedecer a palavra de Deus. Vive de pensamento próprio, por sabedoria humana. E a cidade de Corinto, a igreja de Corinto, estava passando por essa situação neste momento. Você vai olhar o contexto que Paulo começa a escrever para ele, advertindo que eles não pudessem se gloriar, que eles não pudessem se deixar se levar pelo seu lado emocional ou pelo seu lado sustentável, porque você vai olhar que a igreja de Corinto era uma igreja rica, era um povo bem sucedido, tinha pobre, tinha escravo, tinha todo tipo de gente naquela igreja naquele momento, mas para Deus todo era igual naquele momento. E eu quero nessa noite pregar um povo lavado remendo pelo sangue do Cordeiro, que foi chamado, que foi escolhido, que foi tirado lá do manancial de Noa para poder fazer a diferença, porque Jesus transformou e purificou e fez você príncipe e princesa de Deus. Naquele momento estava vendo a dificuldade, e a dificuldade a qual estava se encontrando naquela igreja naquele momento é que os irmãos viviam contentando um com o outro naquele momento, divisão dentro da igreja. E Deus não tem se agradado de divisão, Deus não gosta disso. A Bíblia fala que Deus gosta do povo vivo unido, no só pensamento, no só desejo, no só propósito, numa só comunhão para com nós, Deus. E o povo está naquele momento vivendo conforme eles queriam. Você vai poder entrar quando o Paulo chega naquela cidade. Ele fica ali por 18 meses, 1 ano e 6 meses, ensinando, mostrando a verdade através da palavra do Senhor naquele momento. Falando a respeito do Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Paulo pegou Jesus para aquele povo. Paulo ensinou aquele povo a andar na verdade, na sinceridade, na comunhão um para com os outros naquele momento. Paulo ensinou aquele povo a adorar somente o Deus que fez o céu e a terra. Mas o povo, naquele momento, quando Paulo deixa a obra missionária e vai para Éfeso, naquele momento, o povo começa a escavaciar, o povo começa a, naquele momento, viver com vontade própria, a pensar os seus pensamentos próprios. E Deus não quer isso para a igreja, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. A igreja de Corinto, amados irmãos, estava naquele momento passando por um período de dissensões. No versículo 10, Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentimento e um mesmo parecer. Foi chegar ao ouvido de Paulo naquele momento, que ele estava contentando um com o outro. Imagina a situação daquele momento. Paulo escreve aos irmãos da igreja de Corinto que eles vivessem unidos naquilo que ia fazer, naquilo que ia proporcionar, naquilo que ia realizar dentro da igreja de Deus naquele momento. Porque este ministério, esta casa, amados irmãos, é projeto de Deus. Essa igreja, esse ministério, foi Deus que proporcionou sobre a vida e sobre a tua vida. Então, se nós somos como igreja de Cristo, temos que viver unido, temos que andar conforme a vontade e a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não adianta você pensar que aquilo é assim, não é assim, não é conforme Deus quer, que eu e você obedecemos a sua santa bendita palavra. A igreja de Corinto, amado irmão, foi fundada por apóstolo Paulo. Ele foi o primeiro missionário a chegar naquela cidade. Você vai olhar em Atos dos Apóstolos, os discípulos ficaram em Jerusalém, e quando Deus chama Paulo, ele não fala
igreja de Corinto, amados irmãos, existiam 3 classes de pessoas: rico, pobre e escravo. Repita comigo: rico, pobre e escravo. Mas para Deus todos é igual. A importância de Deus nos comparar igualmente a eu e você. Não é porque eu estou aqui em cima que eu sou melhor que você que está embaixo. Não é porque você está embaixo e eu estou aqui em cima que você é melhor do que eu que está aqui em cima. Todos são igual mediante a presença de Deus. Importa que eu diminua e que ele cresça. Importa que o nome dele é glorificado, exaltado, bendito para todo sempre. Quem crê nesse amor. É o nome dele que tem que ser glorificado. Não importa a classe, não importa a situação do teu estado financeiro, não importa. Importa é nós adorar o Deus que nos chamou, que nos levantou, que nos tirou lá do nosso céu de lama e nos fez sentar nos meios príncipes. Estava acontecendo isso na cidade de Corinto, naquela igreja, naquele momento. E quando você não vigia, quando nós não vigiamos nas palavras, o inimigo trabalha no meio do povo, ele vai semeando, vai botando contenda, vai botando confusão, pensamento contrário. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de César, vai. Mas nós todos somos de Cristo. Cadê os remanescentes de Cristo nessa noite? Eu quero falar nesta noite que eu e você somos remanescentes de Cristo. E quando a gente estava passando por essa situação, a igreja de Corinto, amados irmãos, estava, aleluia, vivendo um tempo de humanismo dentro da igreja. O homem falava mais alto naquele momento. A Bíblia não fala quem era o pastor naquele momento, não declara: eu estudei, cacei. A Bíblia fala que Deus manda, Paulo manda Timóteo. Mas Timóteo não tinha chegado lá, porque a carta chegou primeiro. Não foi, pastor? Chegou primeiro a carta. Então não fala quem era, quem que Paulo deixou ali para poder tomar de conta daquela igreja. Não fala no pastor, no anjo da igreja. Não era Timóteo, não era Silas que andava com Paulo naquele momento. E nem Barnabé, porque Barnabé ficou lá atrás. Mas o importante de eu e você sermos igreja de Cristo Jesus. A igreja tinha se dividido em vários grupos. Paulo procurava levá-los a resolver o seu problema entre diferença um e outro. Paulo quer trazer para aquele povo a união de Cristo Jesus nos corações do crente, porque então o coração já estava corrompido, já não vivia mais pela graça, já não vivia mais pelo amor, pela obra de Deus, já não estava seguindo a vontade de Deus naquele momento. E se tiver um crente vivendo desse jeito, é melhor se consertar, porque Jesus está voltando, meu Deus. Tira esse pensamento, dizer que a igreja é do pastor. Tira esse pensamento, dizer que a igreja é do seu coração. Tira esse pensamento da tua cabeça, que essa igreja é da mocidade. Não, meu querido amado irmão, ela pertence àquele que morreu na cruz e pagou o alto preço por mim e por você. Essa igreja é
Deus colocou na sua mão, pastor, da pastora. Somos somente administradores. Como eu e você, como obreiro da casa de Deus, somente administradores da casa de Deus. E começaram a se levantar naquele momento grupos dentro da igreja de Corinto. E houve dissensões, pastor, discussões. Um querendo ser melhor que o outro, evangelista. O que cantava é melhor, e cantava um queria cantar melhor do que o outro. Na minha cerveja, rapaz, o louvor é de Deus, é para ele, é somente dele. A pregação que sai da boca não é de você, não é Espírito Santo que fala ao teu coração. Ei, profeta, seja profeta na verdade, não se torne as coisas deste mundo, mas seja igreja de Cristo Jesus. Começou a se levantar grupo da igreja. Primeiro grupo que se levantou da igreja. Aleluia. O grupo de Paulo. Estava muito enganado aquele povo. Não sabia nada, né? Não sabia nada, pastor, que estava vivendo naquele momento. Esqueceu que Paulo citou através de Jesus Cristo, que ele prendeu naquele momento. Esqueceu. Tem gente que tem essa dificuldade. É exortado dentro da palavra, é ensinado dentro da palavra, e quando sai aquela porta para fora, esquece de tudo. Ele abriu guardei a palavra do meu coração para eu não pecar contra ti. Se você estiver falando do pastor desta igreja, está pecando contra Deus, rapaz. Se você está falando do seu coração, você está pecando contra Deus. Vigia o que tu fala, seja crente verdadeiro, porque você vai olhar que uma família se preocupou pela situação daquele momento. Existem os remanescentes naquele momento que estavam preocupados com a obra missionária, a qual Paulo foi levantado para poder fazer ali naquele lugar. Uma família que se preocupou e não olhou aquela situação, era um primo ali, era outro grupo ali, o grupo de Paulo estava ali, o grupo de Apolo estava ali, o grupo de César que Pedro estava aqui no canto. Ele não tem grupo dentro da igreja, a igreja é só uma, temos que viver em unidade para nós outros. A minha fala é que nós temos que se tornar aquele que é fraco. É fácil amar, da boca para fora é fácil. Quem não vier bater ali no coração, quando alguém te maltrata com palavra, quando fala mal de você, ame a si mesmo, porque a igreja de Cristo, ela não é perfeita, mas nós somos aperfeiçoados através desta palavra. Então receba a palavra, meu filho, alimenta da palavra nesta noite, porque hoje tu vai sair aqui cheio da palavra de Deus. Eu sou de Paulo. Quem era Paulo, pastor Paulo? Paulo era malagueiro, que o homem faleceu. Que você vai olhar no capítulo de Atos dos Apóstolos, no versículo 1 ao 3. Que a Bíblia fala que ele teve participação na morte deste tempo, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Mas sim, como assim, pastor? Você vai olhar o texto que ele somente contemplou e segurou as vestes que esteve naquele momento. Então, se ele viu a morte de Jesus, não fez nada, ele teve participação, sim. Porque quando a gente pode ouvir o irmão que está sendo apedrejado, nós somos que nem aqueles que estão apedrejando, que querem ver o irmão morto, caído no chão. E Deus não quer isso para mim e para você. Deus quer que nós levantamos que está caído, que está fraco. Entende como é isso nesta noite? Você não é juiz, você é profeta de Deus, não prega a palavra da verdade. Entende como é isso nesta noite? Eu sou de Paulo. Paulo, na segunda missão, é a história de Paulo. Persegui a igreja, botaram alguns na cadeia. Paulo fez um grande abraço naquele momento, no capítulo 8. Prendeu o crente, matou o crente naquele momento.
Em Atos capítulo 9, quando ele pega a carta com o sacerdote Caifás, ele pega o João lá e vai ao encontro da igreja naquele momento. E quando ele desce para Damasco para poder prender os crentes, matar os crentes naquele momento, a Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus Cristo se manifestou para Paulo naquele momento. A Bíblia fala que naquele momento teve um clarão. Naquele momento Paulo, que estava no seu cavalo, caiu para trás naquele momento. E Jesus começou a falar com ele naquele momento: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele perguntando: quem é, Senhor? Sou eu, o Jesus Cristo, o reto, o Nazareno, o rei dos reis. Ele está falando contigo. Eu começo a imaginar naquele momento Paulo perturbado, naquele momento não entendendo, não compreendendo nada. Naquele momento eu estava se encontrando naquele momento, mas a Bíblia fala que ele caiu prostrado no chão naquele momento. Ele sabe que eu entendo e compreendo isso, que Deus não faz seleção de pessoa. Quando ele quer salvar, quando ele quer levantar, ele levanta, ele ouça, ele faz, ele o homem e a mulher ser cheio da presença dele. Aleluia. Segundo grupo que se levantou: eu sou Apolo. Quem era Apolo, amados irmãos? Um jovem pregador que estava surgindo naquele momento, eloquente, de boa palavra, de bom entendimento. A Bíblia fala que ele tinha um conhecimento profundo, porque Paulo chegou com conhecimento, apresentando ao povo de Corinto naquele momento que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz do Calvário. E Paulo chega ensinando ao povo naquele momento. Mas quando chega a Paulo naquele momento, o povo fica maravilhado, irmão Sacramento. Fica ligado pela estrutura, pelo palavreado do camarada. O cara era culto, o cara tinha Bíblia na cabeça, ele destrochava o Velho Testamento, ele falava a respeito do batismo de João Batista, ele conhecia a palavra do Senhor naquele momento. E o povo começou a admirar, a olhar ele diferente. E isso trouxe ao coração do apóstolo Paulo, que o povo estava distanciando a sua fé e botando a sua fé em mérito humano, em conhecimento humano. Eu acho muito bonito quando o pastor começa a ministrar, e o pastor está falando, falou, pastor, isso não pode usar. Deus revela a palavra para o servo dele. É o jeito que Deus usa ele. Essa era a palavra naquele momento de conhecimento lá em cima. E o povo começou a admirar. Ainda não faltava nada naquele momento. E eu começo a olhar para a cruz sagrada lá dos irmãos. E olhar a história de Apolo. Apolo trouxe esse conhecimento. Porque toda vez que ele pregava, o povo já estava ali anotando tudo. Porque estava aprendendo com Apolo naquele momento. E tem que compreender que naquele momento Paulo trouxe conhecimento do Filho de Deus e a sua crucificação. Apolo trouxe conhecimento do Antigo Testamento e o batismo de João naquele momento. Eu começo a imaginar aquele homem naquele momento pregando com toda a eloquência, com toda a sabedoria, porque não era ele, era Deus falando na boca dele. É isso que nós temos que entender, que Deus usa quem quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Você crê nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Terceiro grupo é um grupo de servo. Servo é nada menos que Pedro, Simão, Pedro. Jesus deu esse nome para ele em João capítulo 1, versículo 42. Jesus botou esse nome dele. Os historiadores não sabem se ele foi pastor, para a cidade de Corinto, sabe como é lá, mas o nome dele está citado. Então, se está citado, ele teve presente lá, eu creio. Você vai olhar na vida de Pedro, que não começa, ele contemplou os milagres que Jesus fez no meio do povo, sim ou não? Sim. Pedro contemplou tudo. Pedro é aquele que negou Jesus por 3 vezes. Pedro é aquele que ensinou o narrador e foi pescar e não queria mais fazer a obra. Jesus teve que ir lá, ó, para Pedro. No livro de João fala isso.
quando Pedro alimentou uma cidade, Pedro era usado diferente, pastor. Você vai olhar no ministério de Pedro, que Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, 120 pessoas estavam orando, buscando Deus naquele momento. A Bíblia fala que o Espírito de Deus entrou sobre a casa e todos foram cheios da presença do Santo Espírito Santo de Deus naquele momento. Uns falavam em língua estranha, era uma língua diferente, e o povo que estava ao redor daquele povo, porque era dia de Pentecostes, todos que adoraram em Jerusalém, não entenderam, não compreenderam nada, falavam que aquele povo está embriagado, aquele povo está cheio de vinho, mas Pedro se levantou naquele momento com o poder e a autoridade da parte do Espírito Santo naquele momento, e começou a pregar a Jesus naquele momento, e na sua pregação ganhou mais 3.000 almas num dia só. Ele Pedro mesmo, quando estava indo para o templo naquele momento, com João, ele fala que existe um coxo naquele momento, o coxo foi pedir esmola para Pedro e para João naquele momento. A Bíblia fala que naquele momento aquele aleijado levantou a sua mão, estendeu a sua mão, pedindo algo para Pedro e para João naquele momento. E Pedro e João olhando para dentro do olho daquele homem, falou: não tem ouro, não tem prata, mas em nome de Jesus, levanta, levanta. E aquele homem levantou. Ei, Pedro, é aquele mesmo que estava sendo encarcerado. Tiago foi morto, perdeu a cabeça, Herodes mandou matar naquele momento. Mas o anjo, ele foi enquanto de Pedro, sabe por quê? Porque ele chorava, e quando a igreja ora, e o leão, Deus que persegue pão da igreja, entenda, compreenda, a igreja levanta, e o leão, e a adoração, e a oração, para aquele que vive, para você, vive agora. Jesus é o autor e consolador da nossa fé, amado Senhor. Ele é o dono da igreja. Estava tendo dissensões, discussões dentro da igreja. Então Jesus usa Paulo através da sua carta naquele momento para escrever a cidade de Coríntios, a poder chamar a atenção do povo que estava descabeçado. Não estou falando que você está descabeçado, não, perdão, estou falando dentro da Bíblia Sagrada. O povo estava descabeçado aqui, nessa palavra. Só entrar com seus pensamentos próprios, pensava que queria, imaginava que queria, desejava que queria. E acontecia na vida deles naquele momento. Porque não orava, porque não buscava, porque não pedia discernimento de Deus. E toda vez que eu e você não pede discernimento de Deus, nós já estamos descabeceados, desorientados e muitas vezes erramos feio. Falamos que não devemos falar, pensamos que não devemos pensar. É ou é? Sim ou não? Nós somos falhos, temos que reconhecer isso. Eu e vocês somos falhos, somos perfeitos. Mas a igreja está aqui para poder te aperfeiçoar. A igreja está na nossa terra, é para poder mostrar para mim e para você que nós somos pecadores, sim, nós somos falhos, sim, mas Jesus deixou a sua igreja para poder botar no alinhamento, para que naquele dia do grande arrebatamento eu e você esteja preparado para subir ao arrebatamento da igreja. E é por isso que eu estou pregando esta palavra nesta noite. É por isso que eu estou trazendo esta palavra com Deus por meu coração, para despertar você em qualquer tempo, para você perceber que é a igreja de Cristo. Essa família, a Assembleia de Deus Nova Geração do Avivamento, pertence a Cristo. Nós somos uma só família. Aqui não tem mais casa do meio, aqui agora tem uma casa que pertence a Deus. Já foi. Aqui tem a Assembleia de Deus Nova Geração do Avivamento, com Deus botou juntados. Sabe o que é isso? É a obra de Deus. É amor pela obra. É reconhecer que verdadeiramente que Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos o membro. Pode uma cabeça nascer o corpo, pastor? Não tem como não. Se tirar o braço, vai ficar aleijado. Se tirar uma perna, vai ficar aleijado. Assim sou eu, você na casa de Deus. Não pense que você
você não é ninguém na casa do Senhor, porque você é alguém. Deus te chamou neste lugar para poder fazer a diferença. Nesta hora para crescer, não há homem que vai para crescer. Entende e compreenda isso. O diabo trabalha, o diabo se levanta, mas Deus se levanta ao favor da igreja e combate o mal que quer fechar, que quer roubar, que quer maltratar o nome do Senhor dentro desta casa. Não existe negócio de grupo. Nós somos um povo amado, reunido pelo Senhor e Cordeiro. Eu creio, Senhor Deus. Você crê, Senhor Deus. Aleluia. Mas eu acho mais engraçado que tem gente que está com os pensamentos ainda de divisão da igreja. Eu vou falar, Jesus. Vou falar. Tem gente que está ainda com divisão. Não sei se tem que, se tiver, é melhor se consertar, porque Deus não está segurando. Vou falar, eu sou mal. Não existe esse negócio de grupo dentro da igreja. O grupo é uma só. Você vai olhar que existia 4 grupos dentro da igreja de Coríntios. O primeiro grupo que é o grupo de Paulo. Foi Paulo que não foi crucificado no Calvário, irmão? Quem foi? Foi Jesus. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está aqui nessa noite. Segundo grupo, Apolo. Foi Apolo que morreu no Calvário lá de Zimbabue. Com o Senhor Jesus. Terceiro grupo, o grupo de Pedro e César. 1, 2, 3. Estou apontando aqui, não estou falando que é você não, só fazendo aqui uma comparação. 3 grupos dentro da igreja que estavam descabeçados, desorientados da palavra do Senhor. Porque se você olhar também na palavra de Deus, o que ele fala a palavra com isso? É a verdade vos libertará. Aquele povo estava liberto, pastor. Estava pensando que era crente, mas não era crente. Estava indo para a igreja, pensando que era crente, mas não estava crente. Porque depois o coração tiver desse jeito, ainda não está crente. Tem que ser transformado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Para poder ser igreja de Cristo. Aquele povo daquele momento estava nessa situação. E hoje em dia os crentes da igreja do último dia, não vou falar por aqui, mas aí por aí, nós outras igrejas. Tem gente que pensa que o seu grupo é melhor do que a igreja. Tem uns crentes que começam a levar o seu coração e falar que a mulher de circulação é a coluna da igreja. Está errado. A coluna da igreja é Jesus Cristo. As mulheres são intercedoras, quando elas oram e fecham, desce. Isso é verdade. Mas a coluna é Jesus Cristo. Seu nome é Jesus. Tem irmão